de trabalhar com os textos multissemióticos desde os anos iniciais, para favorecer o entendimento dos alunos nesse tipo de texto, faz-se necessária porque os alunos têm muita dificuldade de entender o humor e a ironia que existem nesses textos. Aí olha aqui no segundo quadrinho, vamos ver. Será que isso vai dar certo? Claro que vai! O que aconteceu aqui nesse segundo quadrinho? Por que ele tá com essa cara? Fala, Thalita. É porque ele foi falar e aí ele mordeu e o chiclete é mole. Ele mordeu e o chiclete é mole? Será que é isso? Fala, Camille. É porque ele foi falar e aí ele engoliu o chiclete. Ele engoliu o chiclete? Todo mundo concorda que a Camille falou? Será que aqui é que ele engoliu o chiclete? A escola sempre privilegiou o letramento impresso, as letras, as palavras. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, entrou no cenário a necessidade de desenvolver outras habilidades, que é a possibilidade de articular vários elementos e ler, interpretar e compreender textos multissemióticos. Mas o que são textos multissemióticos? São aqueles que têm muitos elementos. Você tem as palavras, você tem as imagens, os ícones, as expressões através dos desenhos, a navegação. Então, estamos para desenvolver essa habilidade. Por onde nós podemos começar nas escolas a desenvolver isso? Por exemplo, pelas tirinhas. Na escolha das tirinhas, eu procuro pensar em situações que os alunos vivenciam do cotidiano deles, então que tenham informações implícitas e explícitas para que os alunos consigam, a partir da leitura da imagem e das palavras do texto que está escrito, fazer o entendimento. Para isso, eu preciso trazer o contexto de produção, que é o autor, o gênero, que é a tirinha, quem são os personagens que vão estar nessa tirinha. Então, eu penso em perguntas que vão fazer com que os alunos consigam compreender tanto as questões que estão explícitas no texto, no caso, o que está escrito, quanto fazer relação entre a imagem e esse escrito, para que eles possam dar sentido ao que eles estão lendo. Quando eu proponho uma leitura compartilhada da tirinha, eu pretendo, com as intervenções e com a conversa dos alunos, que os alunos aprendam com a ideia do colega. Então, eles socializam o que eles entenderam e nós vamos construindo juntos, no coletivo, a ideia principal que essa tirinha quer trazer. E aqui é uma parede mesmo? Será que é? Ô, Lucas, fala pra mim, como que dá pra perceber que aqui é uma parede, aqui é um quadro? Porque tem o quadro ali e também tem uns riscos no chão, parecendo que é piso. Ah, isso daqui, ó, parece o rodapé do piso, o Lucas está trazendo. Vocês concordam com o que o Lucas está dizendo? Sim. Sim? Então, eu planejo primeiro o agrupamento produtivo. Quem é o aluno que tem uma leitura mais proficiente, uma leitura mais fluente, com um aluno que tem um pouco mais de dificuldade ainda nessa leitura. E esse aluno, mesmo com dificuldade, a partir da ajuda do colega, eles conseguem ampliar o seu conhecimento sobre esse tipo de texto. E também o professor eu consigo acompanhar nas duplas um pouco mais sistematicamente. Então, eu indo nas duplas, eu consigo fazer algumas intervenções, como eu faço lá no coletivo, mais pontuais. Aqui está escrito, e depois do jantar, é hora de Bob Esponja. Ele falou Oba, mas ele pensou que era Bob Esponja o desenho. E aqui fala, vou processar minha mãe por propaganda enganosa, que ela para lavar a louça, não assistiu o desenho do Bob Esponja. Ah, e aí ela fez uma troca. Uma troca. Em vez de assistir o desenho, lavar a louça. E essa cara aqui dele, o que significa? De felicidade, porque
Ele pensou que ia assistir Bob Esponja. A professora tem uma interação muito boa com as crianças. Ela promove um trabalho em dupla, entendendo que o trabalho coletivo, a construção coletiva, antecede a construção individual. Ela leva em conta o conhecimento prévio. Ela questiona as interpretações, as compreensões das crianças, comparando diferentes interpretações e ajudando as crianças a reconsiderar o que pensavam antes. Quando a gente volta para o coletivo e eles socializam o que a dupla pensou, a gente consegue ampliar o entendimento dessa tirinha para todos os alunos. E com isso, eles avançam no entendimento desse tipo de texto. E por que está escrito bem grande, diferente dos outros balões que não estão tão... As letras estão escritas menores, assim, e não está em negrito. Por que escreve assim? Para mostrar o quê? Que eu acho que ele falou alto. Ele falou alto, né? E como que dá para perceber que ele está feliz? Que ponto tem aí que dá para perceber que ele está feliz? Como chama esse ponto que tem aí? Ponto de exclamação. A partir das informações que eu tenho e do retorno dos alunos a partir dessa atividade, eu consigo validar ou não o meu planejamento. E aí eu valido algumas informações, algumas questões que eu pensei, e aí eu posso dizer, isso já está garantido para o meu aluno, ou não, eu preciso retomar algumas coisas que não ficaram muito claras para que eles consigam avançar nesse conhecimento, na compreensão leitora desse tipo de texto. O trabalho das tirinhas é muito importante, porque ele colabora para as crianças construírem a habilidade desse olhar articulador. Muito bem, mas é preciso ir além. Este olhar articulador pode ser desenvolvido através de muitos recursos. Construir vídeos de 1 minuto, fazer gravações, os podcasts, legendar fotos, fazer apresentações, explanações em seminários usando infográficos, mapas conceituais. Então, nós temos muitas ferramentas digitais que podem ajudar os alunos a encontrar formas contemporâneas, linguagens contemporâneas para expressar a sua voz. A BNCC veio para validar o trabalho que já é realizado nos anos iniciais e aprofundar a discussão sobre esse tipo de texto, que são os textos multissemióticos.